neste momento, Senhor, te damos graça, Pai. Te damos graça porque tudo vai conforme a tua vontade. É verdade. Conforme o teu querer, Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai. Eu sei que as coisas que vêm acontecendo nesta terra, Pai, neste mundo, Pai, é cumprimento da tua palavra. Eu creio, E o Senhor diz na tua palavra que o Senhor apresentou até os dias, Senhor, para que nenhum dos salvos se perca. Senhor, meu Deus, meu Pai. Toma também, Senhor, esse estudo que a gente está fazendo, Senhor. Senhor, nos ensina através da tua palavra. Usa as pessoas, Pai, que vão ler e vão falar sobre o assunto que vai ser discutido hoje, Pai. Senhor, também eu te peço em nome de Jesus que tome a família do irmão Rietson nas tuas mãos. Senhor, que o Senhor console, Pai. Eu sei que houve uma perca, Senhor. Para eles é uma perca, mas para o Senhor, Pai, não é uma perca. Para o Senhor é apenas uma chamada, Pai. Eu sei que a tua serva se encontra agora sob os teus cuidados, Senhor. Eu sei que ela agora está do Pai. E ela agora está sob. Eu peço ao Senhor que console o coração da família, que o Senhor dê segurança, Pai, dê força para eles poderem prosseguir, Senhor, com as atividades dessa vida, Senhor, e que tudo seja conforme a tua em nome. Amém. Amém. Agora, amém. Vamos dar início ao nosso estudo. Quem vai falar, liga o microfone. Quem vai ouvir, desligue, por favor. Irmão Jomar. Em seguida, irmão Eli Barros. E depois o velho. Amém? Estão me ouvindo? Estamos. Agora vamos desligar nosso microfone. Irmão Jomar. Pronto, meu irmão. Aguardando aí. Amém. A paz do Senhor para todos. Amém. Deus abençoe. Agradeço por essa oportunidade. Quem vai falar Jomar, né? Sou eu. Eu quero ler aqui com os irmãos Atos, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 3, né? Todos estão com a Bíblia aberta, então vamos iniciar a leitura da palavra de Deus. O título é A Controvérsia sobre a Circuncisão de Gentios. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos que subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Enviados, pois, até certo ponto e acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Irmãos, essa cidade, Antioquia, da Síria, foi uma das cidades que Paulo visitou na primeira viagem, entre outras, né? E nós vemos aqui uma igreja nova, a igreja de Antioquia, da qual Paulo e Barnabé faziam parte. Surgiu uma contenda, porque alguns cristãos fariseus, conforme eu pesquisei aqui, né, diziam aos cristãos gentios, seja cretenses, árabes, que se eles não guardassem a lei de Moisés, eles não seriam salvos. Então, eles condicionaram aqueles cristãos fariseus, eles diziam que para eles serem salvos, eles precisavam se circuncidar, né, conforme a lei de Moisés. E houve essa discussão a tal ponto, né, que a questão teve que ir para Jerusalém, que deve ser apresentada ali perante os apóstolos, para que aquela questão fosse resolvida, né? Aquela situação fosse resolvida, aquela situação fosse, de uma vez por toda, como é que eu diz assim, sanada aquele problema. E a primeira lição que eu tiro aqui é o seguinte, né?
toda a igreja, quando ela cresce, surgem os problemas. E, infelizmente, no meio evangélico, no corpo de Cristo, como existiu naquela igreja de Antioquia da Síria, pessoas que vêm para Jesus e querem impor, né? E quer impor o seu modo, o seu costume, quer condicionar a salvação a certos tipos de práticas, como tem lá em Colossenses 2:8, tais como não toques, não manuseis, sábados, luas novas. Então, esses gentios, eles impuseram, condicionaram a salvação, e Paulo e Barnabé, que eram obreiros experientes, missionários de Deus, eles refutaram, eles questionaram, eles debateram com aqueles homens, dizendo não. E aí, quando chegou a um ponto, observe que o versículo, deixa eu ver aqui que versículo foi, versículo 2, diz assim: e tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, observe que o debate foi pesado, a coisa foi feia. Vamos colocar assim entre aspas. Foi um debate tão pesado em relação a isso, que Paulo e Barnabé, e olha que Paulo e Barnabé eram obreiros experientes. Eles resolveram levar isso o quê? A igreja mãe, lá em Jerusalém. E o que foi que eu tirei de lição aqui para a minha vida, que me chamou muita atenção nessa situação, foi que, né, eles reconheceram a autoridade dos apóstolos lá em Jerusalém, a igreja mãe, eles levaram a questão a quem eles sabiam que poderiam resolver. Então foi o que eles fizeram. Eles fizeram uma delegação, foi Paulo, Barnabé, alguns daqueles que diziam que os gentios tinham que se circuncidar e outras práticas mais. E aí o que acontece? E levaram o problema lá. Então eles tipo assim, outra lição que eu tiro. Quando existe um problema que vem sobre mim, sobre o obreiro, e que eu não encontro solução, eu tenho que levar uma instância maior. E foi o que os discípulos fizeram, os apóstolos. Levaram o caso a Jerusalém. E interessante, é o que diz aqui, né? Resolveram esses dois, no caso Paulo e Barnabé, e alguns outros dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros. Naquele momento, irmãos, os apóstolos, vamos colocar dessa forma, eram a autoridade máxima. Jesus não estava mais ali, mas os apóstolos agora estavam, e qualquer problema que a igreja tinha, ela se reportava aos apóstolos. É igual a Moisés, né? Moisés, quando o pessoal tinha uma questão difícil, ia Moisés. As coisas pequenas iam os irmãos. Se fosse uma questão simples, não haveria razão, sentido de levar aos apóstolos. Mas foi algo muito sério, uma questão tão séria, que foi reunido um presbitério, um concílio. Os apóstolos presbíteros estavam ali, que eram as autoridades naquele momento, e reuniram para tratar daquela questão. Eles foram quem? A pessoa certa, né? E a lição que eu tiro aqui, eu tiro algumas lições desse texto para mim e quero compartilhar com o irmão. Primeiro, essa situação aconteceu numa cidade que foi visitada por Paulo na primeira viagem missionária. Era uma nova igreja. Então, foi uma das igrejas que surgiu esse problema. A segunda coisa, surgiu um problema, né, uma situação onde alguns fariseus que se converteram do judaísmo ao cristianismo e queriam que os cristãos gentios, né, eles, né, no caso, absorvessem as práticas do judaísmo. E aqui me chama a atenção, irmãos, o seguinte, né, tem pessoas que vêm para Jesus, né, e quer trazer as práticas dele lá do mundo e impor às pessoas seu modo de pensar, quer impor. Não tem que ser assim. E foi o que eles fizeram. Então, graças a Deus que os apóstolos, eles estavam atentos como líderes experientes e agiram logo. E me chamou a atenção a igreja de Jerusalém, que eles de pronto reuniram um conselho, né? Eles reuniram um conselho e ali para resolver essa questão, quer dizer, não trataram a questão com desdém, reuniram logo para resolver o problema. Uma terceira coisa que eu observei, Paulo e Barnabé, defendendo os gentios, refutaram com veemência essa doutrina, esse pensamento. Eles foram incisivos, eles pontuaram, eles foram defender mesmo a fé e tiveram aquele cuidado com aqueles irmãos.
Os apóstolos não foram indiferentes aos problemas, eles tentaram resolver a questão, mas não conseguiram, eles não foram indiferentes. Então a gente não pode ser indiferente quando surgem os problemas na igreja. Surgiu o problema, a gente tem que parar para resolver. Isso me chamou a atenção. Surgiu o problema, eles não puderam resolver, procuraram a quem resolver aquela questão, e a questão foi resolvida. Uma outra coisa que eu observei aqui foi o seguinte, foi uma lição que eu tirei. Decidiram levar o problema à igreja mãe, a Jerusalém, e uma coisa que eles se mostraram foram submissos e a obediência e a liderança dos apóstolos em Jerusalém. Eles reconheceram a autoridade dos apóstolos, tanto foi que eles foram lá, levaram a questão, e o concílio foi reunido, eles participaram. E qual foi o resultado de tudo isso? A decisão, ela foi tomada pelo concílio de Jerusalém, foi acatada e bem recebida pelos apóstolos, né? Pelos apóstolos, no caso Barnabé e Paulo, né, que foram os missionários. Então os irmãos observem, surgiu a situação, eles tentaram resolver, não conseguiram resolver, foi o que eles fizeram. Paulo não era apóstolo, não. Estabeleceram uma delegação, e aí o que acontece? Levaram o problema a Jerusalém, os apóstolos fizeram uma reunião, uma assembleia, um presbitério, né? Amém? Ou um concílio, e ali o problema foi debatido, discutido, né? Com a liderança, e foi tomada algumas decisões. Os apóstolos estabeleceram o que é que os gentios deveriam fazer ou não, e essa decisão foi respeitada. E por último, muitos vêm para o evangelho ou aceitam a Cristo e trazem seus costumes e hábitos e crenças e querem impor para os outros. Como esses fariseus, muitos vêm e querem impor para os novos coisas que nem Jesus. Observe que na decisão, os irmãos vão ver mais adiante, só adiantando, com a permissão da palavra, que Paulo diz a decisão, ele disse assim, por que nós vamos impor a esses irmãos novos coisas que nem nós podemos suportar? Tem mais ou menos assim. Então, o que eu tirei de lição para a minha vida, a importância de a gente estar atento às coisas que acontecem. O fermento, como Jesus falou, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Surgiu o problema, a gente identificou, vamos para cima do problema para resolver. Não conseguindo resolver, vamos procurar quem pode resolver, né? E ali tratar essa questão com a liderança ou quem for. Os irmãos observam que a decisão foi levada a Jerusalém. Os irmãos observam que o negócio foi tão sério que houve um debate acalorado. Os irmãos vão ver mais adiante, o problema, graças a Deus, foi resolvido. Então, isso me chamou a atenção para mim, né? Estar atento, não estar indiferente às coisas que acontecem na igreja ou em nossas vidas. Surgiu um problema, parar para resolver. Tentar resolver, não conseguir, procurar quem pode, né? Resolver. Porque quem ganha com isso é o quê? É o corpo de Cristo, né? Amém? Então, eu quero assim, para finalizar aqui a minha parte, dizer, irmão, foi isso que eu tirei para mim em relação a esse tema, né? Precisamos estar atentos à situação, pontuar a situação, identificar, não ser diferente, e tentar resolver, reunir, se for questão doutrinária ou o que for, pontuar. Não conseguiu, procura uma extensão maior para resolver. Então, essa é a minha consideração em relação a esses 3 capítulos, esses 3 versículos. Obrigado, Valdir. Deus abençoe. Amém. Irmãos, a paz e a graça. Desculpe aí a demora. Mas, Valdir, seu microfone está aberto. E de alguns irmãos também aí. O meu está fechado. Fecha o microfone. Não, o meu está fechado. Estava dando para ouvir você falando aí. Eu? É. Eu falar? Estava fechado. Pronto, vamos lá. Dando sequência ao estudo, o versículo de número 4 em diante. Você está me ouvindo ali agora? Estou sim. Oxe. Estou lhe ouvindo, Valdir. Está me ouvindo? Está desligado, eu desliguei aqui agora. Estou lhe ouvindo. Eu desliguei. Eu estou te ouvindo, Valdir. Está me ouvindo também todo mundo? Peraí. E agora, vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Tá me ouvindo? Pode seguir ali. Olha ali na sequência. Estão me ouvindo ainda? Estamos sim. Misericórdia, estou desligando. Vamos lá. Vai lá. Vamos dar sequência. Tendo ele chegado a Jerusalém,
foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. E surgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vós sabeis que desde muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvisse os gentios e a palavra do evangelho e crescem. Até aí, né, Valdir? Até o 7, né? Bom, irmãos, então é como o Jomar colocou aí, né? Surgiu-se perseguições, surgiu-se problemas. Primeira perseguição entre os apóstolos que foram levar o evangelho, pregar o evangelho, se bem que ele entrou nas sinagogas, né, dos judeus e não foi fácil para eles. O tempo que ele levou lá para poder desconstruir um conceito que eles tinham acerca da lei de Moisés, para construir um entendimento acerca de Jesus Cristo, do Evangelho, do Messias. Então, isso não foi fácil. Então, de uma certa forma, a palavra de Deus ela foi cumprida, foi pregada, e muitos ouviram e se converteram. E os problemas maiores que surgiu depois disso, não veio de fora, veio daqueles que creram, observe, como diz o texto, né? Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo que Deus fizeram com eles. Então, quando ele chegou na igreja, eles relataram, fizeram um relatório lá de tudo o que aconteceu, as perseguições, o apedrejamento, tudo. E as conversões que houve lá, né? Porém, dentro desta igreja, quando eles falaram, insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus. Olha só, esses da seita dos fariseus, a Bíblia relata aqui que eles creram, ou seja, eles entenderam e se converteram, creram. Porém, ainda estava com a dúvida, ainda estava com os costumes, ainda estava com as leis de Moisés, né? A cultura judaica ainda estava na mente deles. Então, eles queriam que os gentios que se converteram, certo? Fizessem a circuncisão para poder entrar no grupo, para poder ser recebido por eles. Então, essa foi uma grande confusão, um grande problema que aconteceu nesse período, certo? Para que eles aceitassem os gentios tinham que se submeter, né, a essa ordenança, a essa lei que tinha lá da época de Moisés, né? Então, houve essa discussão tremenda, né? A gente, às vezes, assiste essas novelas que passa aí, que a gente sabe que muitas coisas são montadas, né? E muitas coisas até exageradas, e muitas coisas faltam, mas a gente observa que, em meio à sinagoga, tinha aqueles que se dizia chefe dos judeus, e que discutia com todos ali, era uma discussão acirrada, era uma discussão muito difícil, e se vacilasse ali, os senhores lá da lei lá mandavam apedrejar aqueles lá que discutiam com eles, mesmo sendo do grupo deles, né? Então, foi um problema muito sério. E aí, o versículo 5, o versículo 6, ele diz assim: então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Essa questão que os judeus colocou de fazer com que os gentios se circuncidassem. Ora, há um tempo atrás, nós tínhamos, inclusive eu conversando até com o Jomar sobre isso, não sei se foi essa semana, a semana passada,
tinha certas denominações, certas congregações, que quando alguém se convertia nela, tinha que se submeter a esses dogmas que eles criaram lá. E aí a pessoa tinha que agora fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo, que eles impunham lá para aquelas pessoas. Agora que você se tornou um cristão, você não pode mais isso, não pode mais aquilo, não pode mais isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, como uma imposição, né? Então, é um jugo também que está colocando na vida dessas pessoas. E nos dias de hoje, também, nós temos muitas doutrinas, muitas igrejas por aí, que põem nas costas dos servos doutrinas muito duras, muito severas, e às vezes até antibíblica, que termina destruindo a vida dos irmãos. Há um período aí, eu conversando, não me lembro com quem foi, meu Deus, me perdoe, e eu falei com a pessoa e disse, se você fizer uma pesquisa nos manicômios que já teve por aí, que agora fecharam muitos, você ia encontrar, eu acho que Rogério sabe disso, você ia encontrar muitos irmãos lá no manicômio, porque ficaram fracos da cabeça por causa dessas doutrinas, por causa dessas imposições, né? Então, isso é um perigo muito grande. Então, os apóstolos viram aquilo ali e disseram, olha, vamos nos reunir aqui com os presbíteros e os apóstolos para discutir essa questão, porque não podemos deixar que isso aconteça. Agora que eles se converteram, agora que os gentios se converteram, eles agora querem ainda impor a lei de Moisés, ainda impor o jugo, né? E que Jesus tinha livrado disso as pessoas. Quando Jesus disse, olha, aquele que crê em mim será livre, né? Será livre. Livre de quê? Desse jugo. Então, no versículo 7, ele diz, havendo grande debate, olha só, grande debate, Pedro tomou a palavra e disse, irmãos, vós sabeis que desde há muito, olha só, desde quando Pedro foi chamado, né, ele já tinha sido escolhido para essa função, né? Deus tinha chamado, me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvisse os gentios a palavra do evangelho e cresce. Então, a função que Pedro teve de levar o evangelho até os gentios foi para levar aquilo que ele aprendeu de Cristo, não mais aquilo que ele tinha aprendido de Moisés. Então, aquilo que ele aprendeu de Cristo, ele apresentou aos discípulos, ou aos gentios. Então, quando o gentio chegou agora na igreja, foi pressionado a viver ainda, ou a praticar ainda, ou ter que se submeter ainda às leis de Moisés, que os judeus viviam há tempo, e agora está querendo impor. Desde quando o objetivo de Cristo já não era mais esse, é transformar a vida das pessoas de uma forma diferente, não mais como a lei de Moisés pregava, né? Então, essa confusão, infelizmente, até hoje ainda existe, tanto lá em Israel, em Jerusalém, quanto aqui ainda no nosso meio, através de muitas doutrinas por aí, né? Que desvia, que desvirtua a verdade da palavra e impõe julgos, não julgo da lei de Moisés, mas julgos carnais, julgos de dogmas, julgos de ideologias de pessoas que dizem assim, tem que ser desse jeito, é assim como eu quero, é assim como eu penso, né? E assim vai ser melhor. Então isso passa a ser um julgo na vida das pessoas, porque se está fora do evangelho, fora da palavra, né, é algo perigoso para a vida dessas pessoas. Então, nós temos que ter o cuidado, né? E principalmente, irmãos, eu quero ler um texto que está aqui no livro de Efésios, capítulo 4, que diz assim, Paulo, ele expressa dessa forma aos irmãos, à igreja, né? Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação que foste chamados, como toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros e amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E ele diz ainda, há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E um só Deus e Pai de todos,
o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, essa palavra de Efésios, ela cai muito bem aqui para esses judeus entenderem que agora tanto eles como os gentios é um só, forma um corpo só, e não pode se dividir. E nesse caso aqui, eles estavam querendo fazer essa divisão, porque se os gentios, se os apóstolos não intervissem, e os gentios não aceitassem a posição deles, ia ter a divisão de novo. Né? Então, eles precisavam entender que era uma unidade só, que eles eram um corpo só agora. O mesmo Deus, o mesmo Jesus, o mesmo Espírito que estava nos judeus, estava também nos gentios. Foi derramado sobre eles também o Espírito Santo. Né? Então, agora não tinha mais necessidade daqueles sacrifícios. Por exemplo, a circuncisão era um sacrifício. Né? Então, não tinha mais necessidade para isso. Então, essa confusão foi muito acirrada, muito difícil, né? E não parou por aí. Né? No decorrer do estudo, a gente vai ver que ainda há uma persistência dos judeus em tentar fazer com que os gentios se submetam às vontades deles, do jeito que eles querem, do jeito que eles pensam, do jeito que eles acham que deve ser. Né? Então, não é dessa forma, não foi assim que Jesus impôs para os gentios, nem tampouco para os judeus, né? E também não é assim para os dias de hoje. Então, o que Jesus propôs para a gente foi algo simples, como a palavra diz, que o evangelho é simples, mas que a gente ande segundo, como fala lá em Efésios, né? Porque essa colocação de Paulo aqui em Efésios é para que a gente ande dignamente como um servo do Senhor, como um cristão, né? Para que a gente reflita a luz, e não reflita trevas, né? Não reflita problemas, não faça divisão. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, certo? Os gentios precisavam, sim, mudar suas vidas, mudar seus costumes, né? Mudar suas mazelas, sim, precisava sim, mas dentro de um quadro espiritual proposto por Cristo através dos apóstolos, né? Que não era mais através daquelas leis de Moisés, daqueles sacrifícios, daquela situação. Né? Então, para os dias de hoje, ainda prevalece a lei do Espírito Santo em nossa vida, e para todos que se converter, que ouvirem a palavra, crer e se converter, vai prevalecer a palavra e o exemplo de Cristo para a vida de cada um. Deixo essa palavra para os irmãos, e que Deus possa nos abençoar e nos dar discernimento e sabedoria. Fica com a palavra, irmão Rogério. Amém. Rogério. Amém. Vamos continuar, meus amados irmãos. Capítulo 15, a partir do versículo 8. Ô, Amém? menino. Estão me ouvindo? Obrigado. Geraldo. A luta é grande, Geraldo. Tá aí, Geraldinho. Amém. Versículo 8. Amém? Estão ouvindo? Estamos ouvindo. Ora, Deus que conhece os corações, lhe deu testemunho concedendo o Espírito Santo a ele, como também nós nos concedera. E não estabeleceu distinção entre nós e eles, purificando-lhe pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço do discípulo um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como também aqueles foram. Olha aí, meus amados e queridos irmãos, está aí o problema estabelecido. Observe que podemos perceber que o problema surgiu numa atividade missionária, no avanço da igreja no mundo gentílico, que diz respeito à pregação missionária, postura dos crentes que iam se convertendo. Tudo indica que é uma questão apenas de costumes decorrente de uma fé que vinha lá de trás. E, por consequência, isso aí criou uma série de divergências que teve de levar para Jerusalém. O detalhe é o seguinte: no primeiro versículo, Paulo falando, dizendo assim, gente, o mesmo Espírito
que foi concedido aos judeus também foi concedido aos gentios. Está escrito lá na Sagrada Escritura, no livro de Joel, no capítulo 2, dizendo assim, versículo 28, acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos soarão, e os jovens terão visão. Ou seja, a profecia de Joel cumpriu-se no dia de Pentecostes e o evangelho foi se aumentando essa atuação do Espírito Santo. Você lembra daquele episódio que aconteceu com Cornélio, que recebeu uma visão celestial com um lençol branco com 4 animais répteis em cada ponta, e a palavra de Deus dizendo assim para ele, come. Ele diz que eu, Senhor, comi uma coisa impura. Aquele processo é para informar e orientar a Pedro que o evangelho está sendo agora, de forma bem ampla, sendo distribuído a todas as nações, inclusive os gentios, né, conforme Joel tinha profetizado, e que ele não deveria ter aquele evangelho somente para os judeus, que deveria realmente, a partir daquele momento, expandir o trabalho. E assim aconteceu. Então, por isso que no versículo 11, mais uma vez, ele fala de maneira bem veemente, dizendo não havia distinção entre nós e eles, purificando-lhe pela fé o coração. Ou seja, o Espírito Santo faz a obra completa. Aquilo o transforma, converte o cidadão, e pela fé também o coração é transformado. Amplia-se aí, então, o evangelho não tinha distinção. Todas as barreiras, todos os obstáculos, tudo aquilo que era exclusivista judaico caiu por terra. Aliás, tem que ter muito cuidado com isso, porque até nas igrejas grandes, quem já tem algum tempo de igreja e começa a conviver, o zelo demasiado cria doutrina que não existe. Toma cuidado, não pode nem trocar o local do púlpito, não pode trocar o lugar da saída da porta, da entrada, e as pessoas começam a ser dono de igreja. Né? Parecendo que aquilo é uma propriedade sua pessoal e particular. Estava acontecendo isso aí, gente. Esse fato aí foi levado para lá porque existe uma pressão muito grande. Esse evangelho foi concedido aos judeus, os judeus dizem, não, esse evangelho é nosso. Chegou o momento em que foi expandida a obra e o judeu disse, não pode dar para ninguém. Esse Deus de Jacó, de Abraão, Isaac e Jacó é só nosso. E automaticamente criou-se, então, essa aí, a distinção, essa luta grande, e para chegar a essa conclusão, teve que se reunir um povo para trabalhar. Então, veja bem, no versículo 10, ele próprio, mais uma vez, Paulo falando, diz assim, veja só, aquele que os nossos patrícios lá atrás não conseguiram suportar, você quer agora fazendo com que os gentios venham praticar? Como pode? Lá atrás não suportaram, agora vai suportar? Esse jugo, inclusive as tábuas da lei, né, dada por Moisés, era muito difícil de se cumprir, porque só pelo fato da pessoa imaginar e pensar adulterar, já estava adulterando. Imagine o cara cumprir a risca de todos os mandamentos, sequer sem um deles pecar. Não era fácil. Então, mais uma vez, Paulo enfatiza que não é pela lei que nós somos justificados. Aí entra a principal mensagem do Evangelho. O Evangelho pela graça. A Reforma resgatou com ênfase essa verdade ao pregar o princípio da salvação somente pela graça. Somente pela graça. O trabalho missionário sempre traz problema com os avanços, porque quebra tradições, quebra conceitos, preconceitos, em qualquer lugar. Pode ir. O missionário que é mandado para o Brasil e vai para a China, chega lá, tem a tradição cultural. Enfrenta o quê? A luta para quebrar aqueles rituais da China, da África.
e aí o missionário sofre, entendeu? Acusações de morte, como aconteceu aí. Então, isso aí não era agora, isso aí é lá atrás. E os conceitos, os preconceitos existem quando chega uma pessoa nova. Lembra quando chegaram os primeiros evangelistas aqui no próprio Brasil, chamavam de Bíblia. Olha as Bíblias, está chegando de Bíblia aí. Porque só falava acerca da palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, a reclama pessoal exige reajuste, planos, cooperação individual, compreensão. As igrejas que sofrem um crescimento em qualquer lugar. Problema. Olha. Travou de novo. Travou, viu, Rogério? Oi. Parece que travou aí, Rogério. Já é a terceira vez que travou. Eu acho que é o lugar que ele está, dentro de casa, em relação à internet dele. Tem que orar para chegar lá uma labareda de fogo lá e destravar isso aí. A minha desligou duas vezes aqui. Ô, Geraldo, botar uma labareda lá vai queimar tudo. Vai queimar tudo. A minha desligou duas vezes. Está aberto aqui o áudio. De vez em quando ela sai, eu vou lá, pego aqui, ó, e boto no Amém. Rogério, deve ser o lugar que você está em relação à sua internet, Rogério. Por isso que está travando o celular. Vou desligar o microfone. Valdir, seu microfone continua aberto. Quando você estava pegando assim, aí estava dando para ouvir o barulho aí. Eu já desliguei aqui, não quer desligar, não. Ele tá aí, eu acho que é porque tá gravando. Aí eu não desliga, não. Ah, Porque tá gravando. beleza. Porque se eu parar aqui de gravar, ele pode ser que desligue. Se você ver aqui, porque ele tá aqui. Fizesse um vídeo conferência, o meu microfone tá cortado. Rogério conseguiu entrar de novo, não? Veja aí, cara. Você consegue desativar. Entra aí. Rogério? Será que foi arrebatado? Ele foi. Ele tinha. Travou. A internet do Rogério deve estar com problema. Eu vou fazer uma rapidamente, né? Eu tô vendo que tá no mesmo rumo. Viu ali? Ali? Oi. Que a gente estudasse. Aí depois dessas 3 viagens missionárias de Paulo, a gente estudasse as cartas que ele escreveu, principalmente quando ele estava na prisão, que teria continuidade. Você vê, né, que Deus no início ele fez a primeira promessa ao homem, a Abraão. Lá em Gênesis 12, 13, ele fala: amaldiçoarei quem te amaldiçoarei, abençoarei quem te abençoarei de ti, Pai de todas as nações. Ali foi a primeira promessa que ele fez ao homem, né? Mas só que infelizmente foi quebrada essa promessa. E você vê que lá em Paulo ele fala, em Efésios, eu estava até fazendo estudo, em Efésios, o mistério, né? Que ele fala em Efésios 3:6, a promessa se cumprindo. Que Deus, quando ele fez a promessa, não foi só para os judeus, mas sim para todos os povos, todas as nações. E aqui ele fala, 3:6, e saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Aí você vê, né, que a promessa de Deus está sempre ali.
Eu vou passar a palavra. Rogério aí. Aí, entrou. Tá ouvindo? Amém, Rogério? A luta é Segura essa internet, rapaz, para não cair. Rogério, eu acho que a posição que você está, onde você Amém. está, A luta é grande. deve ter alguma parede aí que está atrapalhando aí o... Parede? O seu roteador está perto de você? Rapaz, está no mesmo lugar que todas as outras reuniões. É isso, As outras reuniões não teve interrupção nenhuma. Mas está no mesmo quarto onde você está ou está em outro quarto? Não alterou nada. Das reuniões, tanto do GAN, da embaixada, do embaixador do rei, daqui, não para Sim, nunca. meu querido. Sim, meu querido. Eu quero saber, assim, o lugar que você está próximo do roteador ou está distante? No mesmo lugar de sempre. Não tem diferença. Vocês estão ouvindo? Numa distância de apenas 6 metros. Se não fez isso, falta mas tá outra em vez, outro não vai quarto. fazer falta agora. Mas porque das outras vezes também caiu, né? Mas continue para não demorar muito. Continue. Bom, não tem mais nada para sentar, não. Porque vai ser até já saiu Quando sai assim para voltar, é complicado como que. Bom, terminando. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também todos nós fomos. Em resumo, a palavra de Deus não faz distinção nenhuma de gentios, gregos ou judeus, de maneira que o evangelho universal deve ser anunciado amplamente, e essa é a palavra principal, né, desses capítulos, ou os versículos que nós aprendemos, sem fazer distinção nem barreira nenhuma. E nenhuma lei judaica, nenhuma lei humana é mais importante da graça, que é o favor merecido que Deus nos deu, que nos conduz à salvação. E o Espírito Santo é que nos purifica de todo o pecado. Essa é a palavra aí, final e conclusiva, meu caro Valdir. Amém, Uma meu palavra. irmão. Deus abençoe. Eu desapareci aí, que eu não estou enxergando, estou me enxergando. Ninguém está chegando. Vocês estão me vendo? Claro. Estou vendo. Eu não estou me enxergando, não. Mas tudo bem. Olha para o espelho. Olha no espelho. Não, mas graças a Deus, como eu estava falando, né? É o homem da caneca. Agora eu estou me vendo. Para você ver ali, como a carta toda, quando ele escreve lá em Atos, a viagem, né? As 3 viagens, depois ele vai para onde? Para Roma, onde ele fica lá preso há cerca de 2 anos. E ele usa, né, o título de cidadão romano para ser julgado segundo lá, né, a lei dos romanos. Aí ele se livra da primeira, e na segunda ele foi degolado. E então a gente faz um estudo lá na carta de Efésios. Então, 4 cartas que ele escreve lá quando está na prisão. Você vê como elas estão bem amplas, né? Bem assim, uma ao lado da outra. Conta aqui, conta um pedaço ali. Você leu Efésios 4, aí mais um pouquinho anteriormente ele fala, relata que que os judeus não aceitavam ele pregar o evangelho lá naquele lugar onde ele estava. E ele foi no lugar dos gentios, né? E eu estava fazendo um estudo, foi muito bom mesmo, muito bom. Eu vou deixar espaço para outras pessoas agora falarem. Irmão Ronaldo, eu estou falando demais hoje. Irmão Ismael. Ismael! Amém, meu irmão? Liga o microfone. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, tô ouvindo. É que eu tô trabalhando ainda, por isso que eu me ausentei, mas tô ouvindo aqui. É guerreiro, você é guerreiro. Eu tava vendo as capas que você faz de banco, aquela do ficou bom. Isso, tô terminando que o cara vai precisar para amanhã e vou dar um grau. Amém. Pronto, se quiser comentar sobre os estudos aí, fique à vontade. Rapaz, eu tô só colhendo aí, só me edificando, velho. Amém, né? Viu? Só me edificando aí, só ouvindo. Irmão Aguinaldo, tem algum comentário, alguma consideração para falar? Diga.
tem alguma consideração a falar sobre isso tudo? Alguma coisa para acrescentar? Bom, agora não deu para eu ouvir direito, não, porque na hora que o irmão estava falando aí, ele parou um pouco. Aí a gente ficou aqui, eu mesmo fiquei aqui observando, mas deu para entender aqui no texto. Mas o que eu tenho a dizer é que eu vejo que naquela discussão que eles estavam tendo, se calou logo quando o Paulo se levantou e começou a falar as maravilhas que o Senhor tinha feito no meio do gentil, né? E ele provou, mas Barnabé, né? O que aconteceu e como o Espírito Santo de Deus testificou, né? Isso é maravilhoso, mostrando a eles que o Evangelho era para ser pregado por todo mundo, não ficasse só em Jerusalém. Amém? Foi isso que eu entendi. Amém. Ronaldo. É a mesma coisa também que o Aguinaldo falou aí, né? O Evangelho tem que ser pregado a toda criatura, independente de cor, raça, costume, religião. Nós temos que pregar, né? O Espírito Santo é que vai convencer. E a pessoa está com o coração aberto para receber. E não levar nossos costumes para limitar as pessoas. Falhou agora de Ronaldo também. Falhou. Eu estou ouvindo. Falhou. Não. Então foi a minha. Não está indo. A gente ouviu, eu ouvi aqui. Pronto. Estou ouvindo. Aqui Geraldinho saiu. eu pedi para ele cantar uma música, Geraldinho saiu. Veio aí com ele. Ó, e para você ver, né, que esse versículo que eu li na estante, ó, no final ele deixa bem claro. Membro do mesmo corpo, cadê? E aqui, ó, e co-participante da promessa em Cristo por meio do quê? Do Evangelho de Cristo, né? Você vê que aí mata todo Cristo veio para, né, abranger todo o povo, né? Todo o povo para fazer cumprir a promessa de Deus que ele fez desde o início, né? Até aqui você vê que Jesus veio para cumprir a promessa que ele tinha feito. E usou Paulo, né? Usou Paulo. Uns falam que é o 13º discípulo. Né, irmão Ali? Com certeza. Que é O Evangelho em si já provoca uma unidade, né? Porque aquele que se converte ouvindo o Evangelho torna-se um com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com o povo de Deus. Então, ele torna-se um. Então, o próprio Evangelho já provoca essa unidade. E aí a gente agora tem que ter o cuidado de manter essa unidade, né? E não através de nossas vontades, desejos, pensamentos, ideologias, fazer divisões, né? Ou seja, tentando fazer com que o Evangelho se encaixe, né, as nossas mazelas, nossas vontades, né? Nós é que temos nos encaixar no Evangelho e mudar as nossas mazelas, as nossas vidas em prol do Evangelho, pelo Evangelho, através do Evangelho, né? Isso chama-se a santificação. É um processo diário de nossa vida de estar mudando, modificando, né? Transformando a nossa vida, como fala lá no livro de Gálatas, né? O fruto do Espírito, né, substitui a obra da carne. Então, cada processo que você for mudando a obra da carne através do Espírito Santo, através da obra, dos frutos do Espírito Santo, aí você vai se santificando a cada dia. E, obviamente, se edificando na palavra. Né? Oi, fala... Zamar. Não, Aguinaldo. Não foi Zamar, não. Foi Aguinaldo. Fala, Aguinaldo. Eu fico olhando aqui, vocês falando, mas eu vejo que Deus usou Paulo mesmo para nos defender, viu? Porque eu vou olhar, eles se reuniram, fizeram uma reunião. Só aí você vê, para discutir o assunto, porque, na verdade, eles queriam que o povo se conquistasse, né?
Mas quando a gente olha que Paulo se levantou, Deus usou Paulo mesmo. Paulo se levantou para mostrar a eles que o Espírito Santo de Deus estava trabalhando independente deles. Independente deles. O Espírito Santo estava trabalhando. O Espírito Santo estava trabalhando no meio de gentil. Ou seja, no meio de nós. Né? E vimos que vamos agradecer a Deus, né, por essas ações de Paulo. Porque, meu irmão, imagine se Paulo não se levantasse, não clamasse, e se Deus não usasse ele. Imagine como seria o evangelho para nós hoje, hein? Amém. É verdade. Olá, Geraldinho chegou. Geraldinho chegou. A música aí vai louvar, termina. Deixa os irmãos falar aí, discutir aí o assunto aí. É isso mesmo, Aguinaldo. É isso mesmo, a ousadia de Paulo, né? Deus, Foi ele que nos defendeu. E foi até o final, né? Até o último dia, né? Logo antes que Geraldinho vai embora. Irmão. É que o meu celular estava fraco. A bateria fui botar para carregar. Aproveita, Geraldinho, logo, gente. Vambora. Canta essa música aí. Adeus. Bora. Cadê a música? Vambora. E o celular estava fraco. Eu fui botar para carregar. Amém. Puxa aí, meu querido. Bateria. Vocês querem louvar, né? Amém. Então vamos cantar o Senhor. Vamos lá. Rogério? Esse cântico aqui, ó. Jesus em tua presença. Amém. Opa, peraí. Vitória. Aqui. Isso mesmo, aquela nota. Bora, hein? Essa mesmo. Em tua presença. Ô, baixo, gente. Para aí, que é só um teste. Para aí. Calma. Aqui. Pega o violão aqui, Samuel. Toca aqui também. Tá uma luta medonha. Toca aqui a música. Jesus em tua presença. Jesus em tua presença. Você lembra dessa música? Aqui. Damos tua face. Pois um dia a morte trouxe todos nós. Deu ao coração do Pai. Jesus! O meu sarava, já não separa mais. Damos tua face. Pois um dia da morte trouxe vida a todos nós. E com essas exceções ao coração do Pai. Véu que separava, já não separa mais. A luz que outrora apagava, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor devido. Estamos nós aqui. Só pra te adorar, fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Demorou, mas saiu. Saiu, meu irmão. Amém, irmão. Obrigado. Alegramos na presença do Senhor Jesus. Amém. 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 Valdir. Oi. Valdir. Oi.
Tô ouvindo? Eu quero fazer. Oi? Já... Ajeita o microfone aí, Eli. Tá aí. Aberto. Tá, não, porque tava dando chiado, Fale. Não foi o meu, não. Eu quero fazer uma pergunta ao irmão Rogério. Se nós podemos fazer uma visita a algum irmão, já está liberado. Hein, Rogério? Já está liberado a gente fazer visita a algum irmão? A irmã Glorinha, por exemplo. Não vi. Eu já fui lá, eu não aguento mais, aí agora tem que ser outra pessoa. Já fui lá uma, já fui duas, fui três, aí... Vai lá, então, vá com o Valdir, com as 3, domingo, antes do culto, 5 horas da tarde. Não, eu vou de manhã. Eu quero... Domingo para manhã. Eu tô por ali. Enquanto eu estiver por ali, eu tô ali. Domingo eu chego cedo, domingo eu tô entre 7, entre um culto e outro 10, livre também. Certo. Ô, Valdir, veja se você consegue alguém para te substituir ali na frente. Pelo menos pelo período que a gente vai lá na casa da irmã Glorinha, lê uma palavra, ora, abençoa a irmã e vai embora. Pronto, eu falo com o Mário. Certo. Eu quero ver a possibilidade de a gente levar, deixa eu ver, 3, 4 pessoas. É o suficiente, não, Rogério? Pronto, tá bom, né? Já tem eu. Eu quero ver, eu quero saber se ela está ainda fazendo radioterapia. Tá fazendo terapia. Eu tenho que saber se o período que ela está fazendo, porque eu queria levar a irmã Virgínia também, que ela pediu para ir também. Só que a irmã Virgínia não pode ir se ela estiver no período que ela fez a radioterapia. Pronto, eu posso me por exemplo, essa semana. Está fazendo a semana toda. Essa semana está em trabalho. Ela fez segunda-feira a radioterapia. Segunda-feira agora. Eu vou ligar, vou pedir para ela. Quarta também. E confirmo com ela. Certo. Tá bom. Então a gente vai confirmar, porque aí logo no término do primeiro curso. 9 horas. Tá ótimo. 9 horas estou aqui. Tá bom. Pode ir, 9 horas. Vamos ver, Rogério. Rogério, vamos ver alguém que possa substituir a gente lá na limpeza dos bancos, na limpeza do salão, e aí a gente vai lá. Já a senhora vai, eu pergunto aqui, já a senhora agora. Ela vai limpar. Pronto. Então já tem eu, Ciara, Valdir, quem mais? Não, ela vai limpar os bancos. Já a senhora vai limpar os bancos lá da igreja. Fala, Jomar. Eu posso ir para a visita, se você quiser. Ô, Geraldinho, não sai daí não, Geraldinho. Você vai cantar mais uma música. Não tô ouvindo ali. Tô aí, tô na área. Ali, não tá te ouvindo, tá te ouvindo direito não, Ali. Com você, não é comigo não. É seu fone. Esse é seu fone. Ajeite aí. E os outros estão ouvindo, pô. Ó, o celular travou aqui, não abriu o fone para... Abriu. Pronto. Tá ótimo. Certo? Pode falar. Então já tem eu, Valdir e Jomar. E Rogério? Falta mais uma pessoa. Não, Rogério não vai não. Eu vou ver se eu falo com Virgínia. Se Virgínia não for, aí eu vejo outra pessoa aí pra gente ir. Pronto. Comigo. Vai ser uma visita rápida. No máximo 10 minutos. Eu pensei que ia ser 10 horas. Não, é uma visita rápida. Não pode demorar não, porque ela está em fase de tratamento. Além do emocional, certo? A gente não é muito propício a gente estar no ambiente, né? Por causa dessa questão do Covid, por causa da questão da radioterapia que ela está fazendo. Por favor. Ô, Eli. Diga. Não está ficando mais 20 pessoas no primeiro culto, vai ser rápido. É isso. Tô. É muito rápido, Dudu.
Isso. VaptVupt, com sua permissão, para finalizar, irmão Ronaldo finaliza orando e em seguida, irmão Geraldinho canta um louvor, com sua permissão. Amém. Pode ser? Pode Tá ser. permitindo? Bora. Eu não sei o que Amém. você me pergunta. Oremos. Está permitido. Oremos. Você que manda, cara. Bora aí, ó. Senhor, meu Deus. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Muito obrigado, Pai, por tudo que você tem feito aí fazer em nossas vidas. Nos dá, Pai, entendimento da tua palavra através do Espírito Santo de Deus. Porque de nós mesmos nós não somos nada, não podemos nada. Porque necessitamos da tua ajuda, Pai. Porque sem ti nada somos, sem ti de nada podemos fazer. Nos ajuda a cada dia, Pai, a estar levando a tua mensagem, Pai. Seja para quem for, meu Deus, mas que a tua mensagem seja pregada, teu evangelho seja alcançado e alcance vidas nessa terra, Pai. Muito obrigado por tudo. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Oi, Geraldinho, Puxa aí. Oi? Puxa mais um. tudo que tens feito, tudo que vai fazer, tuas promessas quero te agradecer todo o meu ser. Te agradeço, Te agradeço por salvar, em meu lugar te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Amém. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, irmãos. Abraço a todos, amados. Um abraço. Bom descanso. Paz do Senhor, Deus abençoe. Paz do Senhor. Boa noite, boa noite. Aí,